Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Olá a todos, então vamos começar aqui nossa aula de Ciência da Natureza, né? Vamos passar aqui nossos 15 minutinhos falando sobre essa disciplina extremamente importante para vocês. Hoje nós estaremos na aula de número 5, vamos falar de mais uma máquina simples, certo? Então, antes da gente começar de fato a falar sobre a próxima máquina simples, né? Vamos dar uma revisada no que a gente viu, né? No que a gente estudou na aula de número 4, ok? Então, se você lembra bem da aula de número 4, nós vimos as alavancas, né? As alavancas são máquinas simples, né? Que ela é composta por uma barra fixa ou barras fixas, como nós vimos, né? Alguns exemplos, como o alicate, como a pinça, como a vara de pescar, né? E outros exemplos que nós vimos na aula passada. Bem, nós vimos 3 tipos de alavancas: a interfixa, a interresistente e a interpotente. Okay? O que é que diferenciava as 3? Né? O que é que diferenciava as 3? Era o local onde o ponto de apoio, a força potente e a força resistente estavam localizados. Então, na alavanca interfixa, o ponto de apoio, né, o ponto fixo, ele ficava no meio entre a força aplicada e a força resistente. Ok? Na alavanca interresistente, a força resistente é que ficava no meio do ponto de apoio e da força aplicada. E a alavanca interpotente, a força potente é que ficava entre, né, o ponto de apoio e a força de resistência. Então nós vimos diversos exemplos desses tipos de alavanca. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você pode assistir novamente aquela aula lá, a aula número 4. Então hoje nós iremos começar a falar sobre as polias. As polias, que são máquinas simples de extrema importância no nosso dia a dia. Okay? Diversos materiais, diversas máquinas utilizam as polias e a gente vai ver tudo isso hoje. Então vamos prosseguir. Então, né, também conhecido como roldana, a polia ela é uma roda com um sulco, não é suco, é sulco, por onde passa um cabo, uma corda ou uma corrente. Então a polia ela é basicamente uma roda onde ela tem um sulco e passa por ela, né, um cabo, uma corda ou uma corrente. Basicamente é isso. Então vamos ver aqui. Isso aqui é uma polia. Se você tem um poço ou na sua casa, né, que não é muito comum ter os poços que utilizam a polia como meio de retirar água, né? Geralmente os poços de hoje utilizam um sistema elétrico, um motor, para bombear a água, mas essa aqui é uma polia usada nos poços, né, para retirar água. Então, aqui, essa parte aqui de ferro é a parte onde está localizado a corda, é o que a gente chama de sulco, ok? Então o sulco é essa parte aqui de metal, onde a corda vai passar por ela. Temos o eixo central da polia, né, onde vai fixar o sulco no suporte. E esse suporte ele também tem um nome, que é chamado de alça. Ok? É a alça. A alça é esse objeto aqui, essa parte da polia, que fica fixado no teto. Certo? Então vamos prosseguir. Certo? Tome nota disso aqui. É muito importante que você tenha isso aqui escrito no seu caderno para, quando você tiver alguma dúvida, consultar a definição. Então temos 2 tipos de polias. Então, 2 tipos de polia. Temos a polia fixa e a polia móvel. Okay? A polia fixa, como o nome já diz, ela está fixa em alguma coisa.
Nesse caso aqui da ilustração, ela está fixa no teto. E aí, ó, ela serve justamente para isso. Ó. Você tem a corda, né, que ela fica de uma extremidade da corda fica com a pessoa que está aplicando a força e a outra é o objeto que você quer levantar. Então a polia ela faz justamente esse papel, ó, de levantar o objeto, certo? E aqui nós temos o caso das polias móveis, que como o nome também diz, são polias que se movimentam. Ela não está fixa, né, no teto ou na parede, mas ela se movimenta, certo? Ó, aqui eu coloquei para vocês a ilustração da polia se movimentando. Ó. Perceba que aqui tem uma polia fixa, aqui tem outra polia fixa, mas aqui, ó, são duas polias móveis. Ó, elas estão se movimentando. Mesmo que elas estejam fixas aqui na alça, ó, no eixo, elas se movimentam para cima, certo? É muito importante que vocês entendam essa diferença. Polia fixa e polia móvel. Então vamos passando, vamos passando. Vamos estudar então detalhadamente a polia fixa. Ó, a polia fixa ela fica presa a um suporte, como eu falei, né? Ou um suporte a uma superfície, né? Ela pode ficar presa no teto, ela pode ficar presa num pedaço de madeira, tanto faz. Ela está localizada acima ou ao lado do objeto em que será movido, né? Por quê? Porque se você colocar a polia embaixo do objeto que você vai mover, não faz sentido, porque você quer mover ele para cima, muitas das vezes. Então, se você botar ele abaixo do objeto, você não vai mover o objeto para cima, né? Ó, então, a roda da polia, né? Onde está localizado o sulco, quando a corda é puxada, ela gira. Então a roda, quando a corda é puxada, ela gira. Mas a polia em si não sai do lugar. Então você tem aqui a parede, né? Então você tem aqui a polia e a corda. Quando essa corda é puxada para baixo, a polia ela gira. Só que ela não se movimenta, porque ela está presa no teto. Ok? Certinho. Então, ó, vamos ver só aqui um exemplo. Ó, qual é o papel fundamental da polia fixa? Ó, tá aqui a nossa polia fixa aqui, ó, o eixo aqui, nós temos aqui a nossa polia fixa aqui, ó. Ó, vamos pegar uma situação aqui hipotética. Vamos supor que você quer levantar uma caixa que está aqui a uma determinada altura, ou seja, você está aqui a uma determinada altura, e aí você quer levantar a caixa. Você pode muito bem pegar a corda, amarrar na caixa e levantar essa caixa, normalmente, puxando ela de cima para baixo, nesse sentido aqui, ó. Ou você pode fazer o que está aqui na ilustração. Em vez de você puxar diretamente a caixa do chão, você pode colocar ela numa polia e aí puxar ela para cima. Então, você vai conseguir atingir o seu objetivo? Sim, vai. Você está puxando a caixa, você com certeza pode ter dificuldades para levantar essa caixa daqui? Pode, mas você vai conseguir. Com a polia também. Mas qual é a vantagem, Vitor? A vantagem é que aqui você está puxando para cima. Nesse caso aqui, ó, com a polia fixa, você está puxando para baixo. Olha aí. Então, ó, vamos aqui no próximo slide. Tem a mesma situação. Ó. Você vai ter aqui um objeto que tem uma determinada força resistente nele. Nesse caso, a força resistente é o peso do objeto, porque esse objeto ele tem massa. Né? Você vai aplicar sobre a corda uma força, puxando ela no sentido onde você quer levantar o objeto. Então você quer levantar ele, então você puxa para baixo a corda, então esse objeto vai subir. A polia fixa, senhores e senhoras, ela tem uma função de transmitir a força, só que ela inverte o sentido da força. Se você está puxando a corda para baixo, do outro lado da polia a corda será puxada para cima. Entendeu? Essa aí é a grande jogada das polias, certo? Então, no caso das polias móveis, elas têm um papel um pouco diferente, certo? Ó, a polia móvel,
uma das extremidades é fixada em um suporte. Então, por exemplo, se você tem uma polia móvel, uma das extremidades tem que estar, uma das extremidades da corda tem que estar fixada no teto. E a outra extremidade pode estar acoplada a outra polia. Isso mesmo, ela pode estar junto a outra polia, certo? Ó, aqui no nosso exemplo, ó, uma das extremidades da corda ela vai estar fixada no teto. E a outra você pode acoplar em outra polia. Você pega aqui, ó, é como se você tivesse aqui, ó, outra polia aqui. E você pega a corda, ó, e joga aqui. Então você faz um sistema de polias. Esse sistema de polias com polias móveis a gente chama de acoplar polias. Você faz uma associação de polias acoplando elas. Ó, eu aqui trouxe novamente aqui aquela ilustração. Ó. Aqui você tem o eixo fixo, no teto, ó, tem uma polia fixa no teto. E quando você puxa a corda, ó, a polia toda se movimenta. Então, para a gente entender melhor isso, a gente vai ao ambiente de simulações, certo? Então, gente, eu já estou aqui no ambiente de simulações. Eu já montei aqui o primeiro experimento, que é o seguinte, ó. Você tem aqui uma polia fixa, ó, uma polia fixa aqui no teto, e ela está acoplada com uma polia móvel. Ó, uma das extremidades está fixa no teto, como eu falei, e a outra está acoplada com outra polia. E aqui tem um peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, o peso aqui eu vou colocar aqui mais ou menos na metade. Pronto. Então, esse peso aqui, esse objeto aqui, essa caixa, tem o peso dela na metade aqui dessa quantidade. Então, eu vou iniciar o sistema. Prestem atenção no que vai acontecer. Ó, puxei. Então, eu aplico aqui uma força e a minha caixa sobe, certo? Veja bem o que vai acontecer se eu aumentar a quantidade de polias. Em vez de colocar só duas, eu colocar mais outra polia. Então, eu coloquei 3. Ó. Então, aqui nós temos uma polia fixa e duas polias móveis. Preste atenção no que vai acontecer. Ó. Eu vou aplicar uma força e a polia se mexeu. Vamos colocar agora com 4 polias para você ver se você entende o que eu estou querendo fazer aqui no experimento. Ó. Vou puxar de novo. Percebe o que aconteceu? Quanto mais polias eu coloco, mais rápido o bloco vai ser puxado. Quanto mais polias eu vou colocando no meu sistema, mais rápido vai ficando a ação de subir o objeto. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide para a gente entender o que está acontecendo. Ó, então qual é a vantagem real da gente usar as polias móveis? Ó, a intensidade da força necessária para movimentar o objeto com a polia móvel é a metade da intensidade da força necessária se usássemos apenas uma polia fixa. O que isso está querendo dizer? Ó, como a gente viu lá no ambiente de simulações. Toda vez que eu coloco uma polia móvel, a força com que eu aplico para puxar a corda para subir o objeto, ela cai pela metade. Ou seja, eu preciso aplicar menos força. E quando eu aplico menos força, o meu esforço ele é menor. Logo, eu faço o meu trabalho com uma rapidez maior. Então, quanto mais polias móveis eu coloco no meu sistema, menos força eu tenho que aplicar para subir o objeto. Certo? Mas isso tem uma desvantagem. O tamanho do cabo usado para mover o corpo tem que ser maior do que a altura que você irá subir o corpo. Ou seja, se eu quero subir, eu tenho lá um sistema lá de uma polia fixa, só uma polia fixa. Então eu quero subir o meu bloco de 1 metro. Eu puxo 1 metro de cabo numa polia fixa. Agora, se eu coloco uma polia móvel e uma polia fixa, se eu quiser subir o meu bloco de 1 metro, eu tenho que puxar 2 metros de corda. Certo, gente? Então eu deixo para vocês uma atividade que vocês precisam fazer, ok? Sobre o assunto de hoje. Vocês têm que apontar duas diferenças entre as polias fixas e as polias móveis. Olha que fácil. Ah, professor, onde é que eu vou achar as respostas? Ora, senhores,
e senhoras, vocês assistam o vídeo novamente. Eu dei várias dicas para vocês sobre as diferenças entre as duas polias, ok? Então, ó, o que você tem que fazer? Você deve responder no comentário fixado desse vídeo, ok? Então você coloca seu nome e sua resposta no comentário fixado, certo? Então, gente, a aula foi muito boa hoje. Eu já estou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Fui!